Vamos lá, live de hoje, a gente vai falar sobre 300 salários, a gente vai falar sobre esses 300 salários, tá? Então, antes de entrar nisso e até entrar no baú, né, do tesouro, nas moedas que eu separei aqui para vocês, vamos refletir um pouco, tá? Você é livre financeiramente? Me responde isso. Você é livre financeiramente? Você tem uma liberdade financeira? O que é liberdade financeira? Liberdade financeira é aquele momento onde você tem o botão do exploda-se, né? É o botão do foga-se, é o botão do posso fazer o que eu quiser, é o botão do não quero fazer isso ou aquilo, é o botão do poder da decisão, não é? É o botão do I don't care, eu faço absolutamente o que eu quiser, a hora que eu quiser, porque eu quero, tá? Quem aqui tem a liberdade financeira? A liberdade financeira de falar, posso trabalhar de onde eu quiser, posso não trabalhar se eu quiser, posso não fazer nada se eu quiser, posso jogar videogame hoje se eu quiser, posso malhar todo dia se eu quiser, eu posso ficar com a minha família se eu quiser, eu posso ir para um resort com a minha família se eu quiser, eu posso assistir todos os filmes a quinta-feira de noite, no lançamento, na estreia dos filmes se eu quiser, eu posso assistir todas as temporadas de Grey's Anatomy se eu quiser, ou seja, você precisa estar muito livre financeiramente mesmo para fazer isso, porque tem muita temporada. Eu quero assistir todas as temporadas de Seinfeld, eu quero assistir Poderoso Chefão todo dia. Você pode fazer isso? Bom, se você não pode, tá? Ah, Kaique, para com isso, eu tô quase lá. Kaique esconde jogo demais, né? Olha só, qual que é a lógica? Se você não atingiu esse momento, você é um escravo da sua própria vida, tá? Por que isso daqui? Porque tem muitas pessoas que dizem que são felizes, tem pessoas que dizem que estão realizadas, etc. E elas não atingiram a liberdade financeira. E eu respeito porque elas podem estar certas também, mas eu vou passar o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é que isso daqui é muitas vezes uma falácia. Por que é muitas vezes uma falácia? Porque no momento que você não tem a liberdade de poder dizer não, você é obrigado a dizer sim. E no momento que você é obrigado a dizer sim, você muitas vezes não consegue nem se questionar se de fato você está fazendo o que você faz porque você gosta, ou você está fazendo o que você faz porque você é obrigado. E no momento que você não tem essa capacidade e a liberdade de discernir, você é um refém da sua própria vida. Logo você, na minha concepção, não vive. Você sobrevive, né? Então você sobrevive à vida que você leva. Então muitas pessoas colocam como fim a liberdade financeira. E o que eu descobri ao atingir a minha liberdade financeira é que a liberdade financeira é só o começo. É lá que a sua vida começa. Então a sua vida ela não vai começar no dia a dia, no trabalho, né? No emprego, no contra-cheque, no olerite. Não é ali, a sua vida não começa ali. A sua vida começa quando você pode fazer o que você quiser. Porque quando eu atingi minha liberdade financeira, eu decidi continuar trabalhando. Isso daqui mostrou que eu estou fazendo isso porque eu quero. E se eu estou fazendo isso porque eu quero, por mais que tenha os lados positivos e os lados negativos, né, eu descobri que isso aqui me mantém realizado de alguma forma, tá? Então, como a vida só começa no momento que você atinge a liberdade financeira, eu estou chamando aqui a liberdade financeira de Eldorado, tá? O Eldorado, né? Assim, o Eldorado, ele não é o romantismo da obrigação, né? Como eu vi que algum de vocês falou aí, tá? A gente romantiza a obrigação. São coisas diferentes. Então vamos lá. Eldorado, é lá que a sua vida começa. Não é lá que a sua vida termina, tá? Vamos primeiro começar disso. Lembra que o fim é melhor que o começo? Lá a sua vida começa, tá? Agora vamos tentar construir o Eldorado, porque como Eldorado é algo que nunca foi encontrado, é aquela cidade de ouro. Olha o meu cenário aqui. Né? Isso aqui é um cenário que representa o lúdico, de algo que nunca foi encontrado, né? Essas paredes de pedras aqui atrás, né? Essas plantas, esse trono, um cenário que nunca foi encontrado. Se nunca foi encontrado, então a gente parte da premissa que logo devemos parar de procurá-lo e devemos começar a construí-lo, certo? Então muitas vezes você passa a vida inteira procurando alguma coisa e nunca vai encontrar porque talvez ela nem exista. Então pare de perder tempo procurando e comece a construir. Como que a gente constrói? Tijolinho por tijolinho. Só que às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de começar a construir porque a gente não tem a capacidade, né, de arquitetar como vai ficar o produto final. Tá? Então, veja só,
Lá em casa, a Érica Maria fez a nossa casa, né? A nossa arquiteta e tal. Então ela chegou um dia para mostrar pra gente, ela tá aqui na live, inclusive ela chegou um dia para mostrar pra gente o plano e ela mostrou a casa pronta. Ela mostrou a casa pronta. Quando ela mostrou a casa pronta, eu falei, eu quero assim. E aí quando ela falou, você quer assim? Eu falei, eu quero assim. Ela falou, ok. E aí começamos, primeiro tijolinho, segundo tijolinho. Mas por quê? Porque ela mostrou como ficaria. E eu vou mostrar para você como que o seu Eldorado tem que ficar. Porque aí você vai ter um norte, tá? E sobre isso, né, às vezes, eu vou fazer um paralelo aqui, né, já que a gente está no começo do ano. Às vezes, a gente está passando por um processo de transformação sem saber qual é o final. E isso daqui dá ansiedade na gente. Então, por exemplo, eu sou um cara que tenho fé em Deus, certo? Se eu tenho fé em Deus, olha o que acontece, olha que loucura. Imagina que Deus, ele é um arquiteto na nossa vida muitas vezes, ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe aonde a gente precisa chegar. A gente muitas vezes não sabe. E como a gente muitas vezes não sabe, a gente está passando por um processo de reforma onde tudo parece bagunçado, destruído, briga, pessoas bravas, tudo destruído, pouco dinheiro, muito trabalho, às vezes sem regalias. A gente está passando por um momento e parece que a gente não vai chegar em nenhum lugar. Mas toda reforma não é assim. Né? Então imagina que muitas vezes você não sabe pela reforma que você precisa passar porque você não sabe onde você precisa chegar. E muitas vezes Deus faz a gente passar por isso. E muitas vezes o que você está passando agora é uma grande reforma que precisa acontecer para que depois você tenha algo monumental, belíssimo ao seu redor. Então muitas vezes o momento difícil que você está passando tem a ver com essa reforma de Deus, certo? Agora voltando aqui para o nosso mundo mais material, onde fica Eldorado? Onde fica Eldorado? Vou te mostrar onde fica Eldorado. Dani, eu vou precisar da sua ajuda aqui. Eu vou virar aqui. Deixa eu só fazer um teste antes aqui, ó. Vou precisar da sua ajuda mesmo. Me ajuda aqui. Vem de frente aqui, Dani, por favor. De frente? Olha só. Tá vendo isso aqui? Consegue ver? Tá dando pra ver direitinho aí, Dani? Aqui você tem muitas moedas, certo? Ó, muitas moedas. Cada moeda dessa representa um salário para você, certo? Cada moeda dessa representa um salário. Um salário. Você trabalha o mês inteiro, você trabalha lá 21, 22 dias úteis, muitos de vocês finais de semana, para você receber essa moeda no final do mês, certo? Quando você tiver uma moeda, duas moedas, 3 moedas, 4 moedas, 5 moedas, 6 moedas, 7 moedas, 8 moedas, 9 moedas, 10 moedas, certo? 10 moedas vezes 30. Aqui a gente tem 30 montinhos de 10 moedas. Você vai ter 300 moedas. Quando você tiver 300 moedas, você tem 300 salários acumulados. Quando você tiver 300 salários acumulados, você chegou em Eldorado. Você deve estar se perguntando, por que 300 salários guardados? Tá? Pensa que Eldorado representa aquela cidade de ouro. O que é o ouro? Ouro é uma das coisas mais preciosas do planeta, né? É o melhor condutor do planeta, é o mais escasso do planeta, é a coisa mais incrível e valiosa que existe, né, em termos de materiais, né? Ou uma das. E se a gente tem 300 salários guardados, a gente chegou lá porque a gente não precisa mais de nada, a gente é livre. Quando você tem 300 salários, isso daqui te gera outros salários, tá? Porque quando você tem 300 salários, sabe quantos salários vão ser gerados para você todo ano só de rendimentos? Eu vou te mostrar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando você tiver 300 salários guardados,
você vai ter mais ou menos 12 salários sendo gerados por ano. E aí quantos meses tem um ano? 12, né? Então você recebe um salário para janeiro, um salário para fevereiro, um para março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? Então qual que é a lógica aqui? A lógica é que se você chegar em 300 salários, você vai ter mais ou menos 12 salários de rendimento. Significa que você vai receber o que você recebe hoje, mas sem precisar passar um mês inteiro trabalhando. Nesse momento você atingiu a sua liberdade, certo? Deixa eu falar um pouquinho com a galera, eu já te passo de novo, Dani. Vocês entenderam por enquanto? Vocês entenderam por enquanto? Quando você tem 300 moedas, por que você vai gerar mais ou menos 12 moedas? Tem uma coisa chamada investimentos, tá? O que vai te enriquecer? Ganhar dinheiro, investir. Ganhar dinheiro, investir. O que vai te manter rico ou garantir que você não vai ficar pobre? Gastar bem, gerenciar bem o seu capital, tá? O que enriquece? Ganhar dinheiro e investir. O que te mantém ou garante que você não vai ficar pobre? Gerenciar bem seus recursos, administrar suas finanças pessoais. São duas coisas diferentes, ok? Existe uma coisa chamada inflação, tá? Inflação. Como que funciona a inflação? Dani, eu vou precisar que você me ajude aqui, ó. Como que funciona a inflação? A inflação funciona assim, ó. Mostra aqui, por favor, Dani. Uma casquinha no McDonald's. Quanto que custava uma casquinha no Mac, Caí? Tá chocado, tá R$4. Tá R$4? R$4. Mas não tava R$1 uma época aí? Tava R$1. Tava R$1 mais ou menos. Uhum. Então olha só, isso aqui é uma casquinha do Mac, né? R$1. Quanto que era isso aqui? 2.000 talvez? Não lembro. Não, R$1 era 2010. 2010? Então assim, uma casquinha do Mac, R$1. Tá? Aí de repente você vai hoje no Mac e você vai comprar a mesma casquinha por R$4. Certo? Por R$4. Isso aqui é R$1, isso aqui são R$4. Só que isso daqui é uma casquinha no Mac, isso aqui é uma casquinha no Mac. Ou seja, no final das contas, você tem 4 vezes mais dinheiro, mas compra a mesma coisa. Isso aqui é inflação. Então, quando as coisas ficam mais caras, você precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa, isso aqui chama inflação. Tá? E por causa da inflação, se você ganhar, por exemplo, 4 moedas hoje, se você ganhar 4 moedas amanhã, você está mais pobre. Porque a casquinha do Mac, ela já não é mais 4, agora elas são 6 moedas. Então vai ficando cada vez mais caro você conseguir comprar uma casquinha do Mac. Então o seu salário compra menos coisa. Então só importa para você o que os seus investimentos te trouxerem, traz aqui para mim, Dani. Só importa o que os seus investimentos te trouxerem acima da inflação. Tá? Então agora vamos entrar num campo um pouco mais matemático, tá? Então vamos lá. Hoje, quanto que rende, né? Eu tô falando para quem não sabe sobre investimentos ainda, tá, gente? Ao longo dos 12 dias eu vou me aprofundar, tá bom? Quanto que rende mais ou menos hoje, né, um dinheiro? Hoje, se você investir numa renda fixa, você vai ter um pouco mais de 1% ao mês, tá? Só que no longo prazo, é muito difícil eu dizer que isso daqui vai continuar acontecendo. Então, o que geralmente a gente projeta lá para frente? A gente projeta que você vai ter mais ou menos 4% de rendimento por ano. 4% de rendimento por ano, tá? Então, se você tem 3 salários, faz uma conta comigo. 3 salários. 300 salários. Se 300 salários renderem 4% acima da inflação, quanto que você vai ter? 4% de 300 são 12. Tá? Então, olha só. Se eu pegar aqui 300 salários, 4% disso de rendimento vão dar 12 moedas. Por isso que 300 salários representam Eldorado. Porque com 300 salários você recebe, pro resto da sua vida, um salário por mês. Você pode viver infinitos anos, porque eu estou considerando o retorno acima da inflação. Certo? Então, por exemplo, 300 salários vão gerar mais ou menos 12 salários por ano. Ou, por exemplo, 3 milhões de reais vão te gerar 120 mil reais por ano. Logo, 10 mil reais por mês. Certo? Entenderam essa lógica? Agora vamos lá. Se
Descobrimos que aqui está Eldorado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês estão aqui hoje, parece impossível chegar aqui. Então você está aqui nessa etapa. Você tem 150 salários guardados. Parece impossível você chegar aqui? Me responda aí. Sim ou não? Parece impossível sair de 150 salários e chegar aqui em 300 salários? Não parece impossível, né? Se você já chegou aqui, é só você trabalhar mais um pouco, continuar investindo, e aí você vai chegar aqui. Tá? Agora, se você está aqui, parece impossível você chegar aqui? Não parece impossível, né? Porque se você tem aqui 70 salários guardados, ó, olha aqui, ó. Você tem bolinhos de 10. Se você tem aqui 70 salários guardados, parece factível você chegar aqui em 150 salários guardados. Certo? Agora, se você tem 30 salários guardados, parece factível você chegar aqui em 75 salários guardados, não parece? Agora, se você tem 15 salários guardados, parece factível chegar em 30 salários guardados, não é? Se você está aqui, só mais 15. Agora, se você tem 7 salários guardados, parece factível você ter 15 salários guardados, não parece? Você tem 7, é só mais 7. Só que se você tem 3 salários guardados, parece factível chegar em 7 salários. Agora, se você tem um salário guardado, parece factível você chegar em 3 salários guardados, certo? Então, por que eu fiz isso para vocês? Porque se eu perguntasse, parece factível você chegar aqui? Você ia falar assim, não tenho nada guardado. Eu falei, tá bom, mas se você partir daqui, é factível? Aí é factível. Mas você está aqui? Não. E se você estiver aqui? Aí é factível. Então o que eu fiz? Eu te mostrei que no final das contas, você vai partir daqui, ó, de uma única moeda. E talvez você ainda esteja partindo daqui, ó, onde não tem nenhuma moeda. Você está começando. Então, essa lógica é importante. Por quê? Porque quando você olha para Eldorado, você olha para onde você precisa chegar, você entende que existe um plano que você pode traçar para chegar lá. Esse plano é a minha função de te ajudar a montar. Tá bom? Então vamos lá. Estamos no nosso segundo dia do desafio. Tá fazendo sentido para vocês? Se tiver fazendo sentido para vocês, me manda uma maçã aqui no chat agora. E Dani, eu vou precisar da sua ajuda de novo, tá? Dica, se os comentários estão atrapalhando vocês, pega o dedo meio que do meio assim, ó, dá uma arrastadinha para baixo e aí os comentários eles ficam um pouquinho mais reduzidos, tá bom? Vamos lá. Deixa eu beber uma água só. Caraca, Dani, efeito especial na água mesmo, hein? Vamos lá. Seguinte. Como que eu saio daqui? Como que eu saio daqui? E eu chego aqui. Aqui tem uma moeda. Aqui tem 3 moedas. Como eu saio daqui e chego aqui? Essa é uma lógica que você precisa entender, porque ela é uma lógica impopular, tá? O que significa isso? Significa que muitas pessoas ao seu redor vão discordar disso. Mas não esqueça também que muitas pessoas, ou a maioria das pessoas ao seu redor, elas não têm patrimônio, elas não constroem patrimônio, elas estão fadadas a viverem sobrevivendo, elas nunca vão atingir a liberdade financeira delas, tá? 1% das pessoas vão conseguir se aposentar com a mesma qualidade de vida. Significa que 1 a cada 100 vai conseguir. Significa que a cada 100 amigos que você tem, 1 vai conseguir chegar lá. Então, o que eu estou te falando é para poucos mesmo. Então, se vocês estão aqui na live, isso aqui já é um grande filtro. Significa que vocês veem algum sentido nisso. Vocês têm um grau de ambição, vocês têm vontade. Então, olha só. Como que eu faço para sair de uma moeda para 3? Lembrando que uma moeda é um salário. Então, aqui você tem um salário guardado. Aqui você tem 3 salários guardados. Aqui você tem 7 salários guardados. Como que eu faço para sair disso para isso? E disso para isso? E disso para isso? E assim por diante. Então eu vou te mostrar agora a lógica que você precisa ter em mente, tá? Lembrando,
São 12 dias, a gente vai aprofundando, né? A gente começa lúdico, depois a gente vai ficando mais complexo, a gente fala de números, mas você precisa pegar o conceito aqui que é mais importante. Aqui é você com salário guardado. A diferença daqui para cá são 2 salários. Como que você faz para ficar com 2 salários guardados? Então, vamos lá. Então você trabalha numa empresa. Você trabalha numa empresa, né? Você pode ser um vendedor, você pode trabalhar com marketing, você pode ser um profissional autônomo, você pode ter seu próprio negócio, você pode ser um personal trainer, você pode ser um médico, você pode ser um empresário, você pode ser um monte de coisa. Mas existe uma regra que você precisa respeitar. A primeira regra que você precisa respeitar é que o mundo ele não é justo, ele é assim. Tá? Então, entenda que o mundo não é justo, não significa que você não vai lutar para deixar o mundo mais justo, mas aceite que o mundo é assim. E o mundo tem regras que regem o mundo. E se você entender que existem regras que regem o mundo e tentar identificar quais são essas regras, você vai descobrir quais são as regras do jogo. E no momento que você souber quais são as regras do jogo e você jogar conforme as regras do jogo, você tem a chance de ganhar. Se você não jogar conforme as regras do jogo, você não tem chance de ganhar. Você vai estar fadado a achar que no futebol, né, vai ser igual o meu irmão, né? Tava ali com o filho dele, tava jogando bola. Eu, meu irmão e ele tava brincando de bobinha. Aí ele pegava a bola com a mão. Eu falei, porra, cara, ele não pode pegar com a mão. Aí, desculpa. Aí ele pegava com a mão. Pô, cara, ele não pode pegar com a mão. Ele pega com a mão. Ele nunca vai ganhar esse jogo, né? Porque ele não entende a regra ainda, né? Então vamos lá. Esse é você, tá? Você trabalha em alguma loja vendendo alguma coisa. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai gerar. Aqui tem, quanto? Tem 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então você vai chegar aqui e você vai gerar 10 salários de resultado. Você vendeu aqui. Você ajudou a empresa a faturar mais 10 salários aqui. Ou seja, você ajudou a empresa a vender mais para cliente, a entregar mais serviço, mais produto, você trouxe mais produtividade, você trouxe mais eficiência, você fez um monte de coisa, não é? Nesse momento, o que vai acontecer? Isso daqui foi o que o cliente pagou. Só que a empresa vai ficar com uma parte disso de lucro, né? A empresa vai ficar aqui com mais ou menos 5 salários aqui, ó. 5 salários é o que vai sobrar para a empresa. Desses 5 salários, né? A gente já pagou custo, pagou tudo isso. Desses 5 salários, 3 vão ficar de imposto. E 2 vão vir para o lucro da empresa, tá? Então a empresa vendeu 10. 5 foi para custos da empresa, custo, investimento, etc. 3 foi para imposto, 2 sobrou ali para o lucro do patrão, né? Então 2 veio aqui para o bolso do dono do negócio, coisa e tal. Cara, se sobrou 2 aqui, você acha que ele vai pegar esses 2 e vai te dar? Você acha que ele vai te dar esses 2 que sobraram? Ele não vai fazer isso. Claro que não. Por quê? Porque, pô, se sobrou 2, ele vai te dar um pouquinho, mas é muito pouquinho. Não vai dar para ele te dar aqui. Então o que você vai ter que fazer? Você vai precisar agregar mais valor. Então olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você vai ter que agregar mais valor. Então vai ter que vender mais 5. Vai pagar mais imposto, porque o governo é o maior sócio. Aí vai sobrar 2 de novo. E você vai fazer isso até você agregar tanto valor que vai sobrar mais dinheiro para você. E o seu patrão ele vai ser obrigado de alguma forma a te distribuir mais dinheiro, né? Aí você vai pensar assim, ó. Deixa eu falar agora com a galera aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Muitos de vocês vão falar assim, não vão me distribuir mais dinheiro, tá? Não vou me distribuir mais dinheiro. Por que não vou distribuir mais dinheiro? Porque a minha empresa não é assim, meu patrão não distribui nada, não adianta eu agregar valor, não vamos pagar mais. Beleza. Agora você vai ter que identificar o seguinte. Tem 2 formas de pensar, tá? E talvez essa seja uma das coisas mais importantes da live. Tem 2 formas de você pensar. Você pode pensar com a cabeça de perdedor, você pode pensar com a cabeça de ganhador, tá? Qual que é a cabeça do perdedor? O perdedor pensa assim, eu não vou agregar valor. O meu patrão é explorador, ele vai me explorar. Talvez ele até seja um pouco, tá? Eu não estou defendendo, não. Se ele for uma pessoa que te explora, né, você vai pensar, não vou nem trabalhar, não vou agregar valor, vou fazer o mínimo possível. Se você tem essa cabeça, não tem como sobrar nada para você.
Não tem como sobrar nada para você. Tá? Se você se recusa a agregar valor, você não vai ganhar dinheiro. Né? Se você tem uma cabeça de eu tenho direitos a tudo, seu patrão não vai querer te dar nada. Tá? Então, se você se junta só com pessoas que falam mal dos outros, não vai sobrar nada. Agora, se você é uma pessoa que tem a cabeça de ganhador, é diferente. O que é a cabeça do ganhador? Você vai se juntar com pessoas que buscam prosperidade financeira. Você vai se juntar com pessoas que entendem que existem regras do jogo e vão jogar conforme as regras do jogo, que vão agregar valor e eventualmente vai sobrar um pouco para você. Aí qual que é a lógica? Tá? Um primo falou assim, eu não tenho participação de lucro da empresa. A maioria não tem mesmo. Mas aqui não funciona assim. Se você agrega valor, a chance é muito maior de alguém reconhecer o seu valor. Se você não agregar valor, isso não vai acontecer. Tá? Então, deixa eu contar uma história muito importante aqui. Quero que vocês tenham, assim, que vocês prestem atenção na história que eu vou contar. É uma das histórias mais importantes que eu vivi. É um dos meus maiores depoimentos, testemunhos aqui para vocês sobre como alguém pode mudar de vida. Quero que vocês prestem atenção aqui. Eu queria muito um café, cara. Olha só. Presta atenção nessa história. As pessoas acham que eu enriqueci na internet, né? Que eu cresci na internet e tal. A internet me trouxe muito dinheiro, muita projeção, muito propósito. Mas eu atingi minha liberdade financeira antes de entrar na internet. Tá? E aí, qual que foi a minha história? E qual que é o momento que tudo mudou pra mim? E eu acho que eu nunca falei isso na internet aqui. Talvez eu vou falar pela primeira vez, tá? Eu era um cara que eu trabalhei muito no mercado financeiro, eu era assessor de investimentos, eu cuidava de clientes, né? Então, eu tinha ali os clientes que tinham um patrimônio, eu ajudava eles a investirem e eu ganhava uma parte disso, né? Então, eu comecei ganhando muito pouco, ganhava ali meus 200 e poucos reais por mês, né? Passou um ano, eu ganhei 232 reais por mês. Aí depois, no segundo ano, eu ganhei ali uns 1.000 e pouco, 2.000 reais por mês. Terceiro ano, eu fui ganhando ali uns 3.000 reais por mês. Fui crescendo. No sétimo ano, eu tinha um negócio, né? Eu tinha mudado a minha cabeça, vendi o negócio que eu tinha e nesse momento eu atingi a minha liberdade financeira, né? Então, fui crescendo, eu tinha quase 50 pessoas trabalhando na época comigo, vendi o negócio, atingi a liberdade financeira ali com os meus 26 para os 27 anos de idade. Beleza? Aí eu entrei na internet. E agora entra a história que eu quero que vocês prestem atenção. Quando eu entrei na internet, eu olhava para o lado, eu via as pessoas ganhando muito dinheiro na internet. Mas o meu negócio quando eu entrei na internet não era para ganhar dinheiro. O meu negócio era para eu compartilhar, né, conteúdo. Para eu compartilhar um pouco do que eu acreditava. Para eu compartilhar, de fato, sobre finanças, né? Esse era o meu objetivo. Poder ensinar para vocês mostrando isso daqui, né? Para eu poder passar isso daqui para pessoas que vão trilhar uma jornada de alguma forma parecida com a minha ou vão se inspirar nisso. Pois bem, então estava eu lá, comecei a produzir muitos vídeos, fiquei 4 meses produzindo vídeo sem ninguém me assistir, né? Eu demorei 4 meses para atingir 100 inscritos. E aí, eu comecei a crescer depois de 4 meses. Aí eu bati lá 1.000 inscritos, 10.000 inscritos, 100.000 inscritos. Caraca, tava ficando gigante na minha época. Ó, o cafezinho chegou aqui, ó. Cafezinho do Grupo Primo, hein? Padrão de qualidade de café, hein? Aí estava eu lá, produzindo meus conteúdos, sendo reconhecido pelas pessoas na rua, dando palestras, me satisfazendo, ensinando as pessoas. E aí eu olhava para o lado e eu via pessoas ganhando muito dinheiro na internet. Presta atenção nisso. Eu via muita gente ganhando dinheiro na internet. Eu falava, cara, também quero ganhar esse dinheiro. As pessoas estão implorando para eu lançar um curso na época. Estão implorando para eu lançar um curso. Eu quero aprender com você. Eu sabia, eu queria fazer uma coisa mais técnica, mais profunda, porque às vezes aqui nas lives eu não consigo me aprofundar muito, né? Preciso falar com muita gente ao mesmo tempo. Eu queria fazer uma coisa mais profunda. Eu falei, vou lançar um treinamento. Aí na época eu fui lá e lancei um treinamento sobre previdência privada. O melhor treinamento de previdência privada
né, da época, fiz um monte de coisa gigantesca e tal. Falei, vai explodir esse negócio, vai ser uma loucura. Aí eu fui lá, fiquei meses e meses e meses preparando esse treinamento. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês se prepararem com muito carinho em algum momento. Chega a hora que você vai abrir sua loja, chega a hora que você vai abrir, né, a sua agenda, você vai inaugurar alguma coisa, algum grande projeto. Aí eu inaugurei meu grande projeto. No dia que eu inaugurei o meu projeto, eu falei, vou estourar, muita gente vai fazer meu treinamento. O que aconteceu? Ninguém fez meu treinamento. Eu vendi zero. Zero. E eu peguei, eu fiquei meio, cara, como que é possível? Eu vendi zero. Eu vendi zero? Pô, eu tô vendo uma galera ganhando dinheiro, tô vendo uma galera vendendo treinamento. E eu, na época, era um cara, poxa, olhando pra galera que tava do meu lado, eu falava, bicho, não é possível. Ninguém quer fazer meu treinamento? Como assim? Eu me dediquei tanto. E eu vendi zero. Então imagina você abrir uma loja, todo sorridente assim, e ninguém entrar. Foi isso que aconteceu. Eu lembro que na época eu chorei, né? Eu fiquei meio desesperado, eu fiquei muito frustrado, né? Mas eu não parei, eu continuei. Me questionando, né? Pô, será que é pra mim esse negócio de internet? Será que é pra mim? E aí passou o tempo, eu falei, quer saber, cara? Eu não vou desistir. Eu vou fazer um negócio diferente. Eu tinha ganho uma grana antes no mercado financeiro. E falei, vou fazer a coisa mais incrível do mundo. Eu vou fazer o maior estudo sobre riqueza do planeta. Nunca ninguém fez nada igual. Aí eu peguei R$1 milhão. R$1 milhão. O que pra mim, hoje é muito dinheiro. Na época era muito mais dinheiro. Era muito dinheiro. Peguei R$1 milhão. Falei, vou investir nesse negócio. Aí juntei um time de pessoas que hoje vocês provavelmente conhecem. Então chamei o Joel na época. Chamei o Ícaro. Cara, tinha o Simonsen na época. Contratei 2 pessoas para filmarem, gravarem, editarem. Aí peguei quase todo mundo, fomos para os Estados Unidos. Aí a gente em 15 dias passou por 15 cidades. E aí eu comecei a conversar com várias pessoas. Conversei com bilionários. Conversei com um vencedor de prêmio Nobel. Fiquei uma semana na casa do CEO do Walmart da América Latina. Fiquei com um monte de gente. Eu fazia uma pergunta para eles. Qual é o código da riqueza? Qual é o código da riqueza? Como que você conseguir enriquecer? Qual é o segredo do sucesso? E eu ficava 1 hora a 3 horas fazendo uma bateria de perguntas. Conversei com o Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki. Conversei com o Chris Gardner na época, né? Conversei com um monte de gente legal. E aí a gente fez quase 70 horas de material na época. Gastei muito dinheiro, muito dinheiro. Investi R$1 milhão. Aí chegou, na época, a gente ia lançar um curso chamado Código da Riqueza, né? Aí eu lembro que a gente estava todo mundo na casa de um amigo em Santos. Nossa, Santos. Todo mundo na casa desse meu amigo ia abrir 8 horas pra gente vender, né? A gente abrir as inscrições pro Código da Riqueza na época. Cara, assim, todo mundo lá, eu lembro. Pô, o Joel tá na live aí, ó. Eu lembro que tava eu olhando pro Joel, assim, o Joel olhava pra mim, aí tinha o Ícaro, aí tinha não sei quem, e a gente ficava se olhando assim, vai abrir, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cara, a gente ficou quase 1 ano no projeto, investiu R$1 milhão, fez de tudo, vai abrir agora. Sabe qual que era a minha expectativa? Eu falei, a gente vai fazer R$10 milhões nisso, esse produto tá maravilhoso. Eu escrevi na minha geladeira. Eu tava morando na época alugado num apartamento de 35 metros quadrados. E eu ficava todo dia de manhã gritando. Eu falava, 10 milhões, 10 milhões. Eu tava numa época que eu falava assim, se existe esse negócio de lei da atração, a gente vai bater 10 milhões. A gente vai atingir esse número. A gente vai atingir, o Brasil inteiro vai mudar. Vai ser o maior estudo sobre riqueza do planeta. A gente vai vender, vai crescer, vai voar, investir R$1 milhão no meu bolso. Faltava 10 minutos para abrir nas inscrições. Abria 8 horas da noite. Era 7h50. Aí lá, 7h51, tá. 7h52, tá. 7h53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 8 horas. Bum! O site caiu. O site caiu. Falei, caraca, o site caiu. Como assim, cara? Como assim o site caiu? Meu Deus, meu Deus. Aí começaram a mexer lá, eu não tinha ideia de nada. Começaram a... Aí voltou lá, 8h05, voltou. Eu falei, ufa, vamos lá, e agora? Tá valendo? Tá valendo. Aí ficou lá todo mundo, ninguém abria a boca, um olhando pro outro, assim, ó. Um olhando pro outro. 8h06, 8h07, 8h08.
8 e 9, 8 e 10, 8 e 11, 8 e 12, 8 e 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 8 e 21, 8 e 22, 8 e 23, 8 e 24, 8 e 25, 8 e 26, 8 e 27. Pim! Notificação. Primeira venda. Primeira venda. Eu falei, meu Deus, fizemos a primeira venda. Acho que eram uns 1.000 e poucos reais na época, não lembro quanto que era. E aí, fico feliz ou fico triste? Eu fiquei arrasado. Eu fiquei arrasado, sabe por quê? Porque eu descobri que não tinha dado pau. E eu demorei 27 anos para fazer a primeira venda. Minha expectativa era explodir. Uma venda, 8h27. E aí a gente ficava olhando um pro outro assim. Aí 8h28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Pum! Segunda venda. Aí eu falei, meu Deus do céu. Investi R$1 milhão. Fiz 2 vendas. Aí 8h50, sei lá. Terceira venda. Nesse momento, meu amigo, ficou um clima que ninguém olhava na cara do outro, ninguém sabia o que falar. Ninguém nem falava nada, ninguém nem tentava consolar o outro. Tava todo mundo precisando de... Cara, todo mundo desesperado naquela época. Todo mundo desesperado. Ninguém sabia o que fazer. E aí eu lembro que eu peguei, tava em Santos, a gente ficou até mais tarde, quase madrugada. Aí peguei o carro, fui embora para casa. Eu lembro de eu no carro, chorando de noite, né? Chorando de noite, voltando, falando assim, cara, eu não tô acreditando nisso, cara. O que eu fiz de errado? Eu fiz tudo direitinho. Eu me esforcei tanto. Como assim? Não é possível. Cara, o que eu fiz de errado? Por que não dá certo comigo? Por que deu certo com todo mundo? Tá todo mundo fazendo isso. Eu quero saber, nem acredito nesse negócio. Não é possível. Me esforcei tanto. Meu Deus do céu. E eu chorando, desesperado de noite, assim, cara, onde eu errei, onde eu errei, onde eu errei. E aí todo mundo parou de se falar. No outro dia ninguém se falava. Um clima, cara. Beleza, mas a história não acaba aí. Porque lembra que eu falei na live em algum momento que às vezes a gente passa por uma reforma e a gente não sabe como vai ficar a casa, né? E é como a gente não sabe como vai ficar a casa, a gente fica desesperado. Ao invés de chegar numa reforma e já imaginar a casa pronta, imaginar que vai ficar bela e bonita. Então, eu não sabia o que ia acontecer com a minha casa, né? E aí, eu desesperado, cheguei lá alguns dias depois, e eu tinha um amigo chamado João Sandrini, que trabalhava na Infomani na época, né? Eu era muito próximo da XP na época. Aí eu cheguei e falei, Sandrini, vou tomar um café com você aí. Fui tomar um café com o Sandrini. Aí eu tomando um café com ele, falei, Sandrini, aconteceu um negócio, gastei R$1 milhão, tomei um prejuízo gigante, fiz um negócio maravilhoso, não deu certo, também tinha lançado outro negócio, não deu certo, nada que eu fiz aqui deu certo e tal. Ele falou, cara, sério, que pena. Ele tomando um cafezinho dele, assim, ele adora um cafezinho, né? Aí eu cheguei e falei, cara, o que eu faço? O que você me recomenda? Ele falou, puta, não sei, mas não desiste. Eu falei, que não desiste, cara? Como que eu não vou desistir? Não faz mais sentido. Vou continuar torrando dinheiro e tal. Pronto, voltou. Aí eu com o Sandrini lá, e o Sandrini chegou. Thiago, mudando de assunto, Thiago, eu falei, o que foi? Ele falou, tô com uma ideia aqui, vê o que você acha. Eu falei, qual a ideia? Aí ele falou assim, olha, eu falei com um monte de gente aqui na Infomani, um monte de gente na XP, ninguém gostou dessa ideia. Você quer pra você? Eu falei, qual ideia? Ele falou, cara, eu vou te dar uma ideia, se você quiser, sua, tá? Eu falei, tá, mas qual ideia? Ele falou, cara, eu tinha uma ideia aqui de um conceito. Se você quiser, pega pra você. Eu falei, qual ideia? Aí ele falou assim, e o que você acha? Do 1.000 ao 1 milhão. Aí eu, do 1.000 ao 1 milhão? Eu gostei. Ele falou, você gostou? Eu falei, gostei. Ele falou, então é seu. Eu falei, então é meu? Então é seu, então é meu. Eu peguei. Aí eu peguei o do 1 milhão. Aí eu lancei um treinamento na época do 1 milhão. Aí eu lancei um livro do 1 milhão. E de lá pra cá, o livro do 1 milhão foi o livro mais vendido do Brasil por um autor nacional no ano de 2019, 2020, 2021. 2022 eu não sei como fechou, mas se não foi o maior, deve ter sido um dos maiores. Já foi vendido mais ou menos 1.500.000 unidades físicas quase. O nosso treinamento do 1 milhão já teve mais de 100.000 alunos com NPS de 89. E isso daqui mudou a história do Grupo Primo. Mudou. E por que mudou? Mudou por causa de
uma coisa que apareceu, num momento específico, que eu não esperava que ia acontecer, depois de uma série de fracassos, depois de uma série de tentativas, depois de uma série de erros, numa cuspida de uma pessoa que eu nunca imaginaria, e uma pessoa que não falou isso com a intenção de mudar a minha vida. Uma única coisa num único momento. O que você tem que levar dessa live, dessa história, desse conceito? Você tem que levar o seguinte. Eu mostrei para vocês as moedas aqui. Eu mostrei para vocês essa pilha de moedas que é o dourado. Aqui 75 salários, 30 salários, 15 salários. Aliás, 30 salários, 7 salários. Caraca, peraí. 15, 7 salários, 3 salários, 1 salário, certo? O que você tem que levar? O que você tem que levar é que muitas vezes você vai reclamar da sua realidade. Hoje você vai falar assim, ó, eu já estou fazendo isso que você está falando, Thiago. Eu já estou agregando valor. Eu já estou ajudando as pessoas. Já estou fazendo minha empresa ganhar mais dinheiro. Já estou empreendendo, já estou ajudando meus clientes. Já estou fazendo um monte de coisa animal e ainda não estou ganhando dinheiro. E a mensagem aqui é o seguinte. Não é porque você ainda não está colhendo que você vai parar de plantar. Porque é como um bambu, né? É como a história do bambu. Antes de ele crescer para cima, ele vai crescer para baixo. Então, quando você está plantando, você está semeando, você está criando base. Você está criando base. Em algum momento você vai ser honrado. Em algum momento alguém vai perceber. Em algum momento a ideia vai vir. Mas ela não vai vir quando você desistir. Ela não vai vir quando você parar de agregar. Ela vai vir enquanto você continuar trabalhando, agregando e ajudando. E a direção que eu quero te passar para 2023 na live de hoje é o seguinte. 3 coisas que, se você fizer, vão te trazer um ano diferente e vão te ajudar em toda essa jornada aqui que eu te mostrei. Tá? E aí alguns de vocês vão dizer, mas aqui não se aplica para todo mundo. Claro que não, eu não estou falando para todo mundo. Ah, mas Thiago, e se eu estiver aqui numa região de extrema pobreza, eu tenho 10 filhos, não tenho nenhum dinheiro, eu passo fome, etc. Cara, eu fico muito sensibilizado de verdade, mas isso aqui provavelmente não vai mesmo funcionar para você. Porque o que eu falo não funciona para todo mundo, mas funciona para a maioria de vocês que estão aqui na live hoje. Que tem um celular, que estão me assistindo, que tem um pouco de liberdade. Os 3 direcionamentos são, em 2023, chegue meia hora mais cedo todos os dias. Chegue meia hora mais cedo todos os dias. Sabe por quê? Porque eu, na minha vida, quando eu chegava no escritório, eu olhava para o lado, não tinha ninguém. Eu ia embora, olhava para o lado, não tinha ninguém. Trabalha mais que os outros. Trabalha mais que os outros. Isso é uma coisa hoje, muita gente fala, não, trabalha muito, é ruim. Então, trabalha mais. Chega meia hora mais cedo. Vai mudar a sua vida, acredite em mim. Chegue meia hora mais cedo de hoje até o final do ano. O que vai mudar? Primeiro, você vai ter mais tempo para se dedicar ao trabalho. Você vai poder se organizar mais. As pessoas vão te notar diferente. O seu branding no escritório vai mudar. Tá? Você vai gerar mais resultado. Isso daqui vai te fazer crescer de alguma forma. Então, primeira coisa, chega meia hora mais cedo todo dia até o final do ano. Isso aqui vai mudar a sua vida. Segunda coisa, tudo que você combinar com alguém esse ano, você vai entregar antes do prazo. Tudo esse ano você vai entregar antes do prazo. Então, combinou com alguém que é sexta-feira, entrega na quinta. Combinou com alguém que é na quinta, entrega na quarta. Combinou com alguém que é segunda, entrega no sábado, entrega no domingo. E quando você é autônomo, Thiago, alguém perguntou, então combina com o seu cliente uma data, entrega antes da data. Sabe por quê? Porque o prazer que você gera tem a ver com a expectativa e a realização. Tá bom? Tem a ver com a expectativa e a realização. Aí tem gente que fala romantizar o trabalho em dobro e tal. Amigo, eu não estou indo aqui para o campo de... Eu estou indo para a realidade. É trabalhar, não tem isso. É bunda na cadeira, trabalhar, não tem outra coisa. É isso que eu acredito, tá? Você pode não acreditar, tá bom, minha vida foi pautada nisso. Trabalhar muito, tá bom? É assim que eu aprendi. Primeira coisa é trabalhar muito,
chegar meia hora mais cedo. Segundo, entregar sempre antes do prazo, tudo que se combinar. Pô, Thiago, mas às vezes não dá. Bom, se não dá, pelo menos cumpra o prazo, tá? Uma coisa que você pode fazer é você tentar negociar sempre uma folga na entrega. Por exemplo, se você sabe que você consegue entregar na quinta, tenta negociar para você entregar na sexta. Porque se você combinar de entregar na quinta e entregar na quinta, você não teve nenhuma quebra de expectativa aqui. Tá? Então você fez o combinado. Não tem algo em cima disso. Se você combinou sexta e entregou quinta, você tem muito mais valor para a pessoa que te solicitou. A segunda coisa é essa. E a terceira coisa é entrega mais do que te pedirem o ano todo. Tá bom? O ano todo entrega mais do que te pedirem. 3 direcionamentos para esse ano. Chega meia hora mais cedo, entrega antes do prazo e tudo que te pedirem, entrega mais do que te pedirem. Pediu um brigadeiro, manda uma cartinha junto do brigadeiro. Atendeu um paciente, cara, dá um presentinho na saída. Pô, a moça que cozinha ali em casa e tal, ela pegou, mandou marmita pra mim. Aí na marmita, eu tava lá no Rio de Janeiro, fui abrir a marmita, tinha um post-it escrito algo do tipo o aspargo da prosperidade, alguma coisa assim, né? O aspargo da arca grão, sei lá o que e tal. Foi tão animal, porque eu não esperava isso daí. Ela se importou, fez algo que me encantou, agrega muito mais valor. Então essas são as 3 coisas que, se você fizer no ano, vão te ajudar. Vão te ajudar. Não vão te garantir, mas vão te ajudar. A você sair de uma moeda, você ir para 3 moedas, você ir para 7 moedas, 15 moedas, você ir para 30 moedas, para você ir para 75 moedas, para você ir para 150 moedas, para você ir para as 300 moedas, que é o seu Eldorado. Se você não tinha uma meta financeira, agora você tem. Você precisa chegar em 300 salários guardados ao longo da vida. No momento que você chegar em 300 salários, você vai receber pelo menos 12 salários acima da inflação, vai poder viver de renda e a sua vida não termina aí. A sua vida começa aí. Tenha pressa em começar a viver. Chegue logo no seu Eldorado. E conta comigo, tá? Para te ajudar a chegar lá, que é isso que eu faço todos os dias da minha vida, é isso que motiva a acordar cedo aqui e falar com vocês. Muito obrigado a todo mundo que participou hoje. E agora eu vou passar para vocês a frase do dia. Qual que é a frase do dia, Dani? A frase do dia é: aquele que faz mais do que lhe é pago, em breve será bem pago por aquilo que faz. Aquele que faz mais do que lhe é pago, em breve será bem pago por aquilo que faz. Frase de Napoleão Hill, tá bom? Todo mundo vai agora pro feed, manda um soquinho, marca quem deveria ter participado da live, tá? E todo mundo que compartilha a live com as pessoas me ajuda grandemente, grandiosamente a levar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Um grande abraço para vocês, ótimo dia. E amanhã, quando der 6h06, estamos no horário, 6h07, vocês já estão atrasados, ok? Espero vocês 6h06. Um grande abraço para todo mundo e bom dia.